No sentido de se respeitar aquilo que significa o nascimento de Jesus. Então, acabamos de ter a nossa ceia, a família aqui reunida. Não há nada mais gostoso do que as crianças abrirem os presentes, não é? Não há nada mais gostoso do que estar aqui com os nossos idosos, alguns até da ancestralidade. Já foram para o plano maior há muito tempo, mas estão aqui, a gente sente a presença deles, não é? Mas parece que você está um pouco triste, por que você é assim tão alegre? Todo dia é um desafio em nossas vidas. Será que as pessoas acreditam mesmo na existência de Jesus? Ora, mas é a pergunta? Veja bem. As guerras continuam. As pessoas se agridem, muitas vezes por quase nada, e se dizem cristãos. Uma problemática que nós ainda estamos vivenciando, né? Com certeza essas pessoas que se encontram assim ainda, aquele terreno onde Jesus jogou a semente ainda não floresceu. Aquele terreno ainda está cheio de pedregulhos, está tendo dificuldade de fazer com que as ervas boas, sadias cresçam. Mais ou menos esse é o panorama que ocorre. Uma dúvida que ela tem, que todos nós temos. Se formos parar para falar com todos aqui, haveremos de ter sempre algo relativo a esse sentimento que ela está tendo. Pois é, Jesus veio implantar o reino de Deus na terra, segundo o Espírito Emmanuel. O reino de Deus, diz Emmanuel no texto, é um lugar físico, não é um lugar físico, ou um evento apocalíptico futuro. Um estado, sim, um estado de consciência e uma realidade moral que deve ser gradualmente estabelecida na Terra por meio da transformação interior dos indivíduos. Então dá para a gente perceber que aquilo que nós falamos há pouco, que o nosso querido Emmanuel nos traz, lembrando a proposta de Jesus, que é fazer com que o reino de Deus chegue até nós,
Dizem que a única pessoa que conseguiu fazer isso foi Beethoven. Beethoven fazia com que o céu viesse para a terra. Mas nós precisamos fazer isso, porque o mestre já deixou toda a receita. Ele trouxe a semente do bem para plantar em nosso interior. As pessoas, na sua grande maioria, ainda estão presas ao materialismo. Nós vimos isso há pouco, na palavra do Júnior, né? A vida muito atrelada ao apego. Falou? O apego é algo assim que já nos habituamos há muito tempo. E só alguns tempos para cá, nós começamos a ter uma visão mais aprofundada da simplicidade, de viver de forma um tanto quanto simples. Há poucos dias a gente estava conversando com uma pessoa e ela me disse: olha, eu vendi meu apartamento e agora eu tenho que comprar um apartamento. Meu sonho é comprar um apartamento pequeno, né? Disse: meu filho, nós estamos vivendo um período de desapego. Não é à toa que os apartamentos estão pequenos, não é só uma questão de uma visão econômica por simples. É porque a gente precisa ter menos coisas dentro de casa. Aproveite. Isso foi bom, foi uma alavanca para ele. Ele estava preocupado com um apartamento de 3, 4, não sei quantos metros de tamanho. E disse: vamos fazer o seguinte, vamos realmente simplificar, né? Então, os ensinamentos de Jesus nos convidam a sermos humildes. Ou seja, ser útil. Primeiro servir, depois ser servido. Quando Jesus nasceu, uma estrela apareceu. Era a mão de Deus nos entregando o Filho seu. Jesus nasceu na manjedoura, seu bercinho de palha foi, numa vila tão pequenina, em Belém, nasceu o rei. Quer todo mundo cantando? Vou estourar. Jesus nasceu na manjedoura, seu bercinho de palha foi, numa vila. Jesus nasceu na manjedoura, seu bercinho de palha foi, numa vila tão pequenina, em Belém nasceu o rei. Vamos subir. Jesus nasceu na manjedoura, seu bercinho de palha foi, numa vila tão pequenina, em Belém nasceu o rei. De novo. Jesus nasceu na manjedoura, seu bercinho de palha foi, numa vila tão pequenina, em Belém nasceu o rei. Não é lindo? Pequenininho. Jesus nasceu na manjedoura, seu bercinho de palha foi. Solta a voz. Numa vila tão pequenina, em Belém nasceu o rei. Vamos para vocês participar. Quando a gente esse trabalho aqui eu gosto de fazer, já observei que ele é bom quando a gente coloca as pessoas também na roda, sabe? Mas como aqui a gente está meio distante, não está muito pertinho, senão a gente ia assim: o que você achou disso? Vamos lá. Você então, dizendo:
e ser o último é ser aquele que serve a todos primeiro e por isso fica por último? Sim, isso é nascer todos os dias. Ou seja, fazer essa criança nascer dentro de nós todos os dias. É um processo de renovação constante. Quando a gente está lidando no dia a dia com o Evangelho, com os conceitos, com os pensamentos, com as palavras, com os sentimentos, isso não precisa estar aqui no centro espírita, como igreja não tem. Isso precisa fazer parte do nosso vocabulário. O vocabulário da fala e o vocabulário do sentimento. Eu noto que quando as pessoas procuram a educação trazida pelo Evangelho de Jesus, seja de que religião for, essas pessoas têm uma educação, digamos assim, de sentimento melhor. Elas não falam facilmente, vamos assim dizer, assuntos vulgares, assuntos que depreciam outros, assuntos que são negativos, papos que não levam absolutamente nada, a não ser a um estágio em que o ambiente fica mais pesado. A gente nota isso. Então, esse deve ser a nossa forma de lidar com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Adotar a leitura dos livros. Quando eu adoro, nós adoramos a coleção Fonte Viva, de Emmanuel, escrito através de Chico Xavier. Gente, aquilo ali é um passo a passo para a gente aprender a ter esse comportamento. Um passo a passo. A cada dia, Emmanuel é uma engenharia. Ele vai lá, não sei aonde, coloca aquelas frases, e depois que reflete, analisa um pouco, diz assim, nossa, mas que maravilha, eu não tinha pensado nisso aí, né? Isso passa a fazer parte do nosso dia a dia. Mas o que parece é que muitos querem Jesus, gostam dos seus ensinamentos, mas não se dispõem a servir como ele fez. É essa a razão por ficarmos intrigados com tão poucas ações reais e tantos tempos cheios, estudando Jesus, mas com pouca prática ativa. Porque ele foi ao encontro das pessoas nas ruas. Na sua época ele não tinha tempo. Ele estava debaixo das árvores, sentado nas pedras, nos barcos, subia nos barcos e fazia suas pregações. As pessoas vinham ao seu encontro, sejam de que maneira estivessem na aparência, ele atendia. E a gente observa que, graças a Deus, as casas estão cheias. As casas estão cheias, né? Muitas casas estão com muita gente até. Porém, tem muita gente lá fora. Tem muito mais gente lá fora do que dentro dos templos. Aí você vai dizer, mas como tem seu tempo? Nós estamos fazendo a nossa tarefa. Claro, já está muito bom a tarefa que se faz nas instituições. Mas os que estão lá fora, tem muita gente lá fora que não sabe achar esse caminho, não sabe achar os caminhos que levaram ao mundo da consciência. Então, o Natal de Jesus é todos os dias, não? Desculpe, não sei aqui. Ele foi ao encontro de todas as pessoas, nas ruas, nas encruzilhadas, nas prisões, nos lares tristes, nas estradas do suicídio. Pense num tema grave. Nós não temos a menor noção do número de suicídios que ocorrem no Brasil, na Paraíba, aqui em João Pessoa, no planeta Terra. Estima-se, mas é muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque se descobriu que as famílias têm vergonha de colocar os atestados de óbito, a questão do suicídio. Pedem muitas das vezes até para um médico, por caridade, fazer uma colocação de algum tipo de patologia que estava mais ou menos por ali. Então, quando a gente está aqui, tem muitos jovens que estão precisando ver isso aqui. Tem muitos jovens que estão nos vícios, estão perdidos. E a gente vai ficar como vendo tudo isso?
continuar com o nosso trabalho aqui, ampliando o estudo, ampliando aquilo que a gente está fazendo, mas precisamos construir projetos para essa gente. Projetos. Porque antes as pessoas tinham, como Cristo fez, os seus seguidores fizeram, ir para a rua, para as encruzilhadas. Hoje você não precisa. Você tem um mecanismo da internet. Se você tiver projeto, com começo, meio e fim, pessoas adequadas para atender essas pessoas, elas vão vir. Elas vão atender às suas necessidades, aos seus gritos, às suas agonias, aos seus choros, às suas dores. Viando. Mas temos que ter um projeto. O Evangelho por si só é um projeto, sim, para aquele que está chegando e lentamente vai absorvendo. Mas aquele que está na linha vermelha, está a minutos de uma ação danosa, grave, nós temos então que ter elementos que tenha a base do Evangelho, mas que tenha formas, caminhos, técnicas, vamos assim dizer, como um termo no dia de hoje, para chegarmos melhor a essas pessoas. Então, se você acha que o Natal de Jesus é todos os dias, você acha que devemos sair um pouco dos templos e irmos ao encontro daqueles ou daquelas que estão perdidos e confusos nesse mar de atritos? Sim, vamos cantar então uma música que um querido irmão nos deixou, uma herança maravilhosa. Ele voltou para a espiritualidade e deixou essa música. É Natal. Só que ele fez essa matéria todo em cima das 5 obras kardecianas. É Natal de Jesus, ouvimos sua voz, para seguir e abraçar seus ensinos, permitindo que este menino possa enfim nascer dentro de nós. É Natal de Jesus, ouvimos sua voz, para seguir e abraçar seus ensinos, permitindo que esse menino possa enfim
seguir e abraçar seus ensinos, permitindo que esse menino possa, enfim, nascer dentro de nós. Vamos juntos? Permitindo que esse menino possa enfim nascer dentro de nós. Vamos de novo. É Natal. De Jesus ouvimos sua voz, para seguir e abraçar seus ensinos. A voz de vocês é linda. Permitindo que esse menino possa enfim nascer de nós. E vocês vão permitir isso? Vão permitir que Jesus nasça dentro de vocês, no coração de vocês? Eu vou então materializar aqui no meu pensamento, na minha visualização, essa criança. Ó, eu estou com ela aqui nos meus braços. E eu queria que vocês também colocassem Jesus pequeno no braço de vocês. Vocês podem fazer isso? A gente meio desajeitado para carregar criança, né? Mas olha as mulheres como faz, olha que coisa mais linda, não é? Essa criança nasceu, mas agora já se foram 2000 e poucos anos. Agora ela vai precisar nascer dentro de nós. Vamos dizer assim, vamos encaixá-la em nosso coração. Vamos lá, ó. Vamos sentir esse menino em nossos corações. A gente vai poder agora caminhar e, mesmo sendo uma criança, trazendo todos os ensinamentos que vão desabrochando no nosso ser para a nossa condição futura de paz, de harmonia, como diz a leitura tema de hoje, a paz conforme Jesus. O que é a paz conforme Jesus? Ali, um pedaço, ele diz assim: aquele que for o último será o primeiro, né? Porque o único seria o primeiro, porque o último está ajudando. Ele não está preocupado em estar na fila para ir logo lá na frente. Aqueles que são os mais simples, os mais humildes, aqueles que são mais pacientes, mais tolerantes, esses são os últimos. Mas são esses o alvo. O que ocorre? Quando nós sintonizamos isso, e o Cristo fala isso de forma veemente, é porque o nosso campo magnético melhora. A energia que faz a gente evoluir é a energia relacionada com o amor, que é Deus. E essa energia, ela está exatamente numa quantidade, conforme esses atos simples que Jesus fez para nós. O perdão, sabe que perdão é uma etapa, perdão não é fácil. Perdão, quando a gente desculpa uma coisa ou um ato até mais importante, mas a gente consegue trabalhar mais as pessoas diante de situações de perdoarem, casos graves. Estava vendo, acho que hoje mesmo nós ouvimos a esposa de um rapaz, não vou falar o incidente, houve um incidente lá e alguém ceifou a vida física do esposo daquela senhora. E ela disse claramente: eu perdoo, porque ele não tem noção, ele não sabe, não tem a menor noção do que está fazendo e como está a vida dele. Então, muitos de nós ainda está assim, como eu trouxe no início daquela pergunta inicial, né, que estava um pouco pesarosa, apesar da ceia, apesar de estarmos aqui degustando das coisas da ceia do Natal, mas enquanto estiver alguém ali, a luz, sofrendo as suas amarguras, porque não consegue se coadunar com o amor, com o perdão, com a paciência, com a tolerância, com os significados que fazem a gente andar com calma, olhar com serenidade, estender a mão àquele que quer subir um bocadinho,
dar um bom conselho, uma boa palavra, e em vez de acusar aquele que errou, que cometeu um crime, mesmo crimes absurdos, em vez de acusar a eles, fazer uma prece e dizer assim: ó Pai, eu quero que esse irmão receba o meu amor nesse instante. As tuas leis funcionam, mas eu quero que ele receba o meu amor, porque eu não quero que ele piore com o meu ódio, eu quero que ele se transforme com o meu consenso, com a verdade que Deus trazido para nós. Então, sim, é a pergunta que ela fez, né? Ele nos deixou o Consolador. Opa, chegamos aqui nós agora, viu, Marco? Ele nos deixou o Consolador, porque nós, no Espiritismo, as informações que nós temos é que o Espiritismo se trata de um Consolador prometido por Jesus. Mas as religiões, de uma forma geral, cada um traz para si a sua visão com relação a essa questão, né? Então, essa visão é nossa, e é nessa visão que nós vamos trazer essa mensagem acoplada a esse pedacinho do texto. Então, ele nos deixou o Consolador prometido, que tem esse papel, porque o que sentimos é que a prática nos conduz a sermos conscientes, que Deus me falou lá atrás, né? Lá no começo, e assim percebemos que ocorre na intimidade daqueles que precisam desse apoio. Nós, por empatia, nós vamos lá naquele coraçãozinho e sentimos as suas dores. A gente pode resolver, a gente está aqui como partícipe. Deus não faz tudo só, porque Ele quer a nossa coparticipação. Como que estamos fazendo como copartícipes dessa atividade, dessa ação? Porque o amor nos convida a todo instante ao trabalho. O amor nos convida a todo instante a realizarmos alguma ação em favor de alguém. Porque a vida toda, muitas pessoas fizeram em nosso favor. Então, a todo instante alguém bate a nossa porta, psíquica, emocional, na rua, no trabalho, em casa, o filho, a criança, o adulto, o idoso. Então, diante de tudo isso que a gente tem ouvido, tem visto, os jovens, como eu falei, aqueles que estão precisando, como é que a gente faria, gente? Eu vou deixar essa interrogação de vocês, para conquistar essas pessoas, porque para elas chegarem aqui, a grande maioria só lá para frente. Como que a gente pode fazer para modificar? Aí, junto, eu pensei na arte. Na verdade, eu não pensei em nada, eu sou sozinho, né? A gente pensa sempre alguém assim, ó, buzinando. Nós temos hoje a música no Centro Espírita. Tem. Aqui na Paraíba nós temos uma participação interessante dos músicos, dos grupos. Mas para cantar, você tem que ter um instrumento, de repente você tem alguém que toque, é preciso que tenha alguém que cante e tem que ter afinação. Muitas pessoas não conseguem se afinar as músicas, mas eu vou lhe dizer, Allan Kardec, ao seu tempo, Emmanuel confirma isso depois, um tempo depois. E esse século é o século da arte. Esse século que nós estamos vivendo é o século da arte. Imagine você lá no meio desse século, como será? Porém, será ou não será? Vai depender de quem? De nossa coparticipação. Então, o convite que eu estou fazendo às casas é adotar uma coisa que ainda não vi. Objetivamente, a dramaturgia. Sabe por quê, gente? Se a música empurra, levanta, puxa, joga para o alto, o Evangelho faz o seu trabalho no dia a dia, na nossa educação. Vou te dizer, a dramaturgia puxa pelo braço assim.
numa velocidade que você não tem a menor noção. Sabe por quê? Porque a dramaturgia enfatiza as ações. As ações que a gente precisa ter uma noção de como seria. Aí vem um pequeno autor, eu falo na hora dos jovens, puxar essa meninada para cá, criar projeto de dramaturgia, porque na dramaturgia, sabe que é o bom? Tem voz para falar e para cantar, tem instrumento para tocar. A dramaturgia abraça tudo. Eu. Como é que está lá? Há um tempo atrás, algum tempo, a gente deve estar velhinho, mas a gente só não está aprendendo direito, né? Velhinho a gente está, viu? Lá em Goiás, nós participávamos de vários grupos, e um dia um jovem participou comigo de evangelização, de cidade, disse: seu Alisson, estamos precisando do senhor, o que é? Nós estamos com uma peça pronta aqui. Disse: como é que é isso? Eu quero a sua participação. Que dia e tal? Eu aceitei logo, fomos fazer o trabalho. A casa estava cheia, uma casa de periferia, sabe, uma instituição de periferia, mas estava cheia, principalmente de mães, de pessoas com um pouco mais de 60 anos, nudez. Então, a cena era simples, era um jovem que foi do meu tempo, que tinha sido meu aluno, é a peça que diz, é a história, né? E aquele jovem estava no processo de desespero, de desânimo. O que aconteceu com muitos de nós? Assim, mas gente, ainda tem tanto ódio por aí. Será que isso existe mesmo? Será que essa estrutura lá de cima funciona mesmo? As pessoas se questionam nos seus momentos de dificuldade, de incerteza, aqueles momentos assim, pouco de queda na sua vibração. E para esse jovem estava querendo se ensinar. Conversou com um colega, outro colega falou com o pessoal da evangelização, fizeram um trabalho com ele, mas não conseguiam muita coisa. Resolveram então chamar o velho professor que estava fazendo o papel de orientador deles. E eles prepararam uma redação linda, sabe? Uma redação muito bonita. Eu li a redação que eu estava atrás, eu estava por trás da parede, eu não estava assim, igual estamos aqui. E então eu argumento, mostrando ângulos, e ele foi cedendo, e começou a chorar, e agradeceu. Gente, todo mundo emocionado. As pessoas no encerramento disseram: gente, eu nunca imaginei uma cena dessa. Gente, era amador, jovens amadores, não tinha nenhum profissional não, fazendo espontaneamente, tirando do coração. E aquilo causou um impacto na minha visão. Meu Deus, a dramaturgia espírita, meu amigo, porque olha o que está acontecendo com o espiritismo aí na internet. Está todo mundo querendo publicar coisa da gente, do movimento e da espiritualidade, claro, falo da gente me incluir, não posso nem me incluir com a espiritualidade, mas faço parte um pouquinho desse conceito. Eles estão fazendo filme, estava fazendo o quê? Cinema. Antigamente a gente tinha o teatro, né? Existia filmes, mas nunca com essa temática, né? Hoje, os filmes estão aí, trazendo assuntos da vida espiritual, né? Das vivências espirituais. E nos convidando para fazer o teatro. Antes era o teatro em primeiro lugar, agora hoje é os filmes. Mas nós podemos, nós outros, buscar fazer a dramaturgia, o teatro, né? Eu acho interessante. Um convite para trazer mais amor para essa canção, que o Natal não é só uma data, nem só uma festa para lembrar. É Jesus querendo todo dia nos despertar. A mensagem vem de longe, mas não perdeu o brilho. É o menino que nasce no coração da vida nossa. Traz a paz de príncipe, a sabedoria de mestre, para curar onde dói e iluminar cada um. Plantar a semente do bem em nosso interior. Vamos caminhar com Jesus. Colhe os frutos, ainda agora,
Consolador chegou para nos fazer lembrar as ações esquecidas. Que a esperança não é só uma estrela do céu, é a luz que a gente acende no passo a passo da vida. A fé é uma construção do trabalho, do perdão, no abraçar, mesmo aqueles que nós não gostamos. Sua essência transforma e quebra qualquer grilhão. E agradecemos a Deus que a criança que Ele nos deu, vamos comigo? Nasce sem fim Dentro de nós. Só ouviu os desencarnados, então E o juntos. Natal? Lá é Natal. De Jesus ouvimos sua voz, Pra seguir e abraçar seus filhos. permitindo que Esse menino possa enfim nascer dentro de nós. Esses dias, uma criança me mandou uma mensagem. E nós temos uma oração que a gente distribui. Desde que começou a pandemia, nós começamos com essa oração. Ela vai, eu nem sei quantas casas vão, porque às vezes a gente pensa que todo mundo está abrindo lendo e às vezes não está. Às vezes só abre um pouquinho. Mas muitos nos dão retorno. Então, esses dias que ele me mandou, foi uma menina de 4 anos na época, ela tinha 4 anos e pouco. Ela disse: tio, eu estou sofrendo muito. Olha por mim. Pensou? 4 anos, faz, não estou Veja, sofrendo. que negócio pesado, né? A gente já vê isso, escutar essas coisas. E então, todo dia eu mando uma oração para ela, uma oraçãozinha que tem. Dizer sim, a menina tem uma mediunidade de deixar qualquer um assim de boca aberta. Ela vê espíritos. Então, quando ela diz que sofre muito, é porque vê os espíritos. E aqueles espíritos que a gente diz, esses são do mal. Eu sei que eles são do mal, mas eu não quero ver. Então nós estamos só mandando a oração. Aí conversa com a vovó, com a mamãe, com o papai, com todo mundo de casa, fazer o culto, a mãe vai no lar, já está amenizando. E agora, como preguiça, ela me mandou uma música. Eu não lembro de direito como é, mas ela diz assim: Alguém batendo a toque, toque, toque. Toque, 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 alguém batendo a porta. Quem é? Toque, 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 alguém querendo entrar. Quem é? É o mal. Você não entra, você é o mal. Você não pode entra nessa entrar. casa. Você não pode entrar. Toque, 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 alguém batendo a porta. Quem é? Toque, toque, alguém deseja entrar. É Jesus. Sim, sim, sim. Esse pode ficar com Você a casa pode toda. entrar. Olha que lindo. Não é bonito, professor? Gente, ela fez isso na hora. A avó dela disse assim: vou fazer uma música para mandar para o meu titio. Ela é bem assim, um titio bem acentuado. Ela é aqui de Serra de São Bento, no Rio Grande do Norte. Então, esse negócio não pode ficar assim, nós temos que nos unir. Não mais estarmos apenas, olha, apenas não é apenas diminuto, não. É importante a presença de vocês, assistir a palestra, vir a palestra, participar na sexta-feira, na terça-feira, na quarta-feira, Na nos sexta-feira nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Maravilhoso com o nosso irmão Marcos. Estamos encerrando, né? Olha, Jesus nos convida, não é? Nos convida. E aí, nós vamos cantar uma música aqui agora. Tem tudo a ver com isso tudo que nós fizemos aqui. Para que a gente possa conquistar esse ponto com o Pai em nossos corações, porque é algo interior. Depois é que isso vem para fora, do lado de fora. Mas nós não podemos pensar que é do lado de fora que vem para dentro. É preciso que haja uma junção de pensamentos e sentimentos dentro de nós. Isso cresce. Aí a gente não segura mais, tudo bem que segura essa força. Aí você começa a ação.
bem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh Jesus, que bom ter te encontrado nessa estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixa ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor,